Meus queridos jovens, como é que estão vocês? Quanta saudade! Estamos aqui mais uma vez para aquele encontro. Claro que eu sou o professor Arimateia, em nome da equipe de Geografia com o professor Jorge, com o professor Rogério e a nossa linda intérprete Adelina. Estamos aqui para o encontro em nome do Estado de Rondônia com o governador Coronel Marcos Rocha, Secretaria Estadual de Educação na pessoa do professor Suame e, claro, de toda a equipe da mediação. E principalmente vocês, professores que estão aí com nossos queridos jovens. Estamos chegando para a aula 38.1. Nesta aula, nós iremos, conhecer um pouco sobre a importância do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, dentro da economia mundial, que receberam o nome de BRICS, E claro, estamos falando também da demanda energética. Portanto, essa aula de hoje, ela é super importante para o Enem. Nós já falamos do Brasil, que é o nosso país, já falamos da Rússia, da Índia, da China e, como vocês perceberam, nós não falamos da África do Sul. Esse último país chegou aí nesse grupo a partir de 2010. É um país emergente, é o único país emergente da África subsaariana que tem uma grande desigualdade social, que tem a questão do apartheid, ok? Cultura africana sempre está presente também no Enem, Portanto, como habilidade, nós vamos analisar esses fatores aí. Como você já pode perceber, nós temos aqui de cara logo o mapa mundi, dando destaque a quem? A os BRICS. Veja só, BRIC é o Brasil, certo? Rússia, China, Índia e África do Sul. Portanto, eram só estes quatro. Gente, a história surgiu lá em 2001, quando um economista do Fundo Monetário Internacional, Fundo Monetário Internacional analisa as economias mundiais. Analisando a economia mundial, eles falaram que esses quatro países, se fizesse algumas lições de casa, seriam as maiores potências em 2050, junto com os Estados Unidos, seriam as 5 maiores potências econômicas. Vamos falar do Brasil, que é que nós conhecemos. Ele citou que no Brasil, para que isso ocorresse, aí vem a piada, tinha de combater a corrupção. Aí essa piada, Não vou falar mais nada, porque vocês são brasileiros, E sabem como o nosso país é corrupto, Portanto, foi um dos fatores. O outro fator do Brasil, que ele citou, ele não pediu para extinguir, diminuir a desigualdade social. Mas o que nós estamos acompanhando nos últimos anos, que a nossa desigualdade social está aumentando. Outro ponto que ele falou, que deveria ser investir maciçamente em educação, pesquisa e ciência, com qualidade. E esses países, junto com os Estados Unidos, em 2050, seriam as 5 maiores economias, Nós não faltamos muito tempo não, isso foi em 2001, Naquele momento era 50 anos, 49, Agora já só faltam o quê? 30 anos. E o Brasil, muitas vezes se fala que o Brasil é tipo uma galinha. Você sabe o que é o voo da galinha, né? Voa e cai, voa e cai. Portanto, esse é o Brasil.
tá? É o nosso país. Eu tenho que falar a realidade aqui para vocês, tá? Portanto, essa é a nossa realidade, uma economia que sobe e desce, tá? Portanto, nesse século XXI, a primeira década foi excelente. Os pais de vocês vão falar muito bem para vocês. Essa segunda década foi terrível, é chamada década perdida. Professor Arimateia, e como é que a África do Sul foi parar aí? Não sei se vocês sabem que em 2010 a Copa do Mundo foi realizada na África do Sul. Copa 2010. Aí esses 4 países resolveram colocar a África do Sul dentro do grupo dos BRICS. Ok? Portanto, hoje, quem apresenta um crescimento econômico muito forte é China, Índia e Rússia. Esses dois, a economia estão no voo da galinha, estão agora no chão, só caminhando sem estar voando, tá? Portanto, vejam bem, são países que constantemente aparecem no Enem, certo? Mas claro que não são questões difíceis, nós vamos desenrolar isso agora aqui, tudo bem? Vamos fazer essa viagem. Veja a foto aqui, tá? Veja a foto aqui, bem atual. E esse aqui, ó, não precisa nem dizer de onde é que é, tá? Por sinal, a África do Sul tinha um apartheid muito forte e agora tem um presidente negro, tá? Desde o Nelson Mandela, ok? Teve até uma minissérie sobre Mandela, muito boa minissérie. Tem filme sobre Nelson Mandela. Esse aqui é o da Índia, Orhan Nathan Kovind. É quase o Covid, né? Ok? Esse aqui é o do Brasil, Bolsonaro. Vladimir Putin, esse está há muito tempo. E esse Xi Jinping, da China. Portanto, aí China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul. Se você levar em consideração, aqui nós temos a população de 2 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões, aqui 1 bilhão e 300 milhões. Portanto, só esses dois aqui já tem 2 bilhões e 700 milhões de habitantes. A Rússia, 140 milhões aproximadamente. O Brasil, 212 milhões. Esse aqui é a populaçãozinha pequenininha. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Que esses dois países são os maiores mercados consumidores do mundo. Só que o que precisa para eles? Ter mais distribuição de renda. É igual ao Brasil. O Brasil, 10% da população no Brasil, rica, tem aproximadamente metade do PIB. Olha o tamanho dessa desigualdade. E os 10% mais pobres não tem nem 1% do PIB. Portanto, se nós estamos falando de capitalismo, tem de existir melhor distribuição de renda. A Rússia não, a Rússia até que existe uma melhor distribuição de renda. Está vendo o socialismo? Só que esses dois governos aqui são autoritários pra caramba, viu? Fica ligado nisso aí, ok? Vamos em frente. Olha só, junto eles têm 25% do território do planeta e aproximadamente 40% da população mundial. Vejam só. Tá vendo aqui, ó? Quem é esse? Rússia. Isso aqui é a gelada só, tá? Que é muito gelo. China, Índia, África do Sul e Brasil. Observe aqui, o professor está saindo um pedacinho aqui do mapa aqui. O que é isso aqui? Rússia, tá? Você tem que pensar no globo. Pense no globo. A Terra não é redonda, tá? Ela é geóide, tá? Achatada nos polos e alongada na linha do Equador. Isso aqui, tá? É o Alasca, que pertence a quem? Aos Estados Unidos. Como assim, professor? Estados Unidos não está aqui? Tá. Portanto, os Estados Unidos comprou aquele Alasca. Imagina se a Rússia imaginasse que ia ficar numa guerra chamada Guerra Fria com os Estados Unidos. Olha aqui onde eles estavam, ó.
Portanto, aqui você tem a águia, aqui você tem o urso. Aqui é um apontando a rabo para o outro, tá? Nesse local aqui, ok? Portanto, aqui, ó, África do Sul, e aí você tem os outros grupos, ok? Veja só, 25% do território do planeta, mas isso não significa dizer que ter grande território é rico, porque assim o Japão é tão pequenininho, o Japão, que é aqui, ó, eu detonei com um Japãozinho aqui, ó, uma ilhazinha aqui, e é rico pra caramba, certo? Portanto, tamanho de território nesse caso aqui não é sinônimo de riqueza. Mas, deixo claro para vocês, quanto maior o território, mais condições de ter recursos naturais, ok? Vamos agora, vem comigo para cá. Veja só aí o que você tem na telinha. BRICS, a importância, tá? Cooperação política, econômica e financeira entre alguns países, como por exemplo, agora em 2021, o Brasil colocou seu primeiro satélite no espaço, a Amazônia, é o nome do satélite, e foi junto com quem? Com a Índia, tá? Na economia, quem é hoje o maior parceiro comercial do Brasil? China. O maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China. Por isso que a carne tá cara aí, onde você mora, porque a China é o grande comprador. Você já percebeu que aí onde você mora estão plantando muito soja? E quem é o grande comprador da soja? Também China. Professor, e a Rússia? Compra alguma coisa do Brasil? Compra. A Rússia compra muito do Brasil suíno. Eles têm uma alimentação muito à base de suíno. Mas observe que nesse grupo aí, tá? Nós vamos ter o que agora? A vacina. Vacina, tá? Ó. Rússia tem Sputnik. A China tem dois tipos de vacina. E a Índia tem um grande destaque no cenário internacional como um dos grandes produtores de medicamento. E o Brasil? O que é que produz muito? Produtos agropecuários. Isso são commodities. Nós vamos ver depois a diferença desse PIB. Tá? Veja só. Esses países estão reunidos porque estão em um estágio econômico muito parecido. São considerados países emergentes porque têm seus mercados econômicos em desenvolvimento constante. Certo? Alguns índices econômicos apontam que os integrantes do BRICS têm potencial para se tornar economias dominantes em pouco tempo, porque são os países com crescimento econômico mais rápido nos últimos anos. Era. Nós estamos vivendo a pandemia e o Brasil, eu falei que parece uma galinha. Vocês conhecem galinha, não conhecem? Ótimo. Ela não voa e cai? É o Brasil, tá? Poxa, professor, está sendo pessimista? Não, estou sendo realista. Ah, Deus. Olha aqui, vamos para o gráfico. Olha, só em dizer para vocês que o Brasil tem um PIB maior do que a China já faz uma diferença. Olha a África do Sul. Não serve nem. Como é que eu posso falar que a África do Sul é uma potência que está em mais crescimento? Não, olha só. O tamanho desse PIB. PIB é Produto Interno Bruto, tá? O do Brasil, 1,8. Esse ano, talvez deve chegar aos 2. Isso é dado de 2020, ó. 2020. Olha aqui o PIB, ó. 14,3. Tá em quê, ó? Trilhões de dólares. Trilhões de dólares, tá? Índia, 2,9. Portanto, ó. Olha a diferença que existe entre um e o outro, ó. E olha que a população é muito parecida, mas isso aqui mostra o quê? A grande desigualdade que existe. Claro, esse país é uma democracia. Democracia. Socialismo, e aqui uma democracia que vocês ficam aí para analisar.
Aí quem escreveu, não leu, o pau comeu, tá? É a democracia, mas ele não perde. É uma democracia, mas ele não perde. A economia aqui está muito baseada em quê? Nos combustíveis fósseis. Destaque para quem? Petróleo e gás natural. Aqui, serviços. Se é serviço, é setor terciário. Esse aqui, industrialização. Indústria, o grande motor da economia mundial. O Brasil, agroexportador, agropecuária mais minérios. Isso tudo é chamado de commodities. Portanto, essa é a nossa economia, certo? Professor, e a África do Sul? Como você pode observar, um PIB desse tamanho não tem uma industrialização em destaque. É também baseado mais nisso aqui, em minerais. E quem é o grande comprador de tudo isso? China. Portanto, a China está comprando gás, está fazendo um investimento violento aqui com a Rússia para comprar gás natural daqui. Detalhe, esses dois aqui não se dão muito bem não, tá? China e Índia. Possui bomba atômica, possui uma bomba humana, tá? Desigualdade social. Desigualdade social, como também a África do Sul. Esses dois países têm graves problemas sociais. Claro que a Índia também tem, mas na Índia nós temos que a Índia e Paquistão têm desenvolvimento de bombas atômicas, ok? Vamos em frente, vamos ver o próximo. Aí sim, olha aí. Tem dúvida? Não, não tem, ó. Quais são as características? Economia e política consideradas estáveis. Abre aspas, que a do Brasil é instável. Eu comparei ela ao quê? Uma galinha, professor. Isso mesmo, tá? A galinha é estável? Não é. Se fosse uma águia, aí tudo bem, ficar lá só em cima. Os Estados Unidos é uma águia, né? Tá lá só em cima. Ó. Nós não, só uma galinhazinha lá. Tá? Procura na internet, no Google aí, o que é economia galinha. Grande oferta de mão de obra, aí tudo bem. Barata ainda, né? Aumento dos índices de produção e exportação. Nosso destaque é exportação de commodities, que tem pouco valor agregado. PIB em crescimento, sim. Aí o produto interno bruto está crescendo, tá? Porque tem grandes populações, grande mercado e consumidor. Melhorias sociais, toma cuidado, meu filho, toma cuidado. Do Brasil esse ano, 2021, você não pode dizer que está tendo melhorias sociais. Aí nós estamos falando do conjunto, mas do Brasil não está tendo, não, está tendo piora, tá, social. Diminuição da desigualdade social, também os números estão mostrando que no Brasil também não está tendo diminuição, mas nos outros estavam tendo. É quando eles começaram, essas eram as características, tá? Aumento dos investimentos recebidos de outros países em empresas estrangeiras, aí tudo bem. Ok? Veja só, um exemplo da força política e econômica do grupo é proposta a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que foi assinado na 6ª cúpula dos BRICS em 2014 em Fortaleza. Deixar bem claro, quando você fala desse banco, tá? NBD, ele foi criado com o objetivo de ir de encontro a esse aqui, o Fundo Monetário Internacional, tá? Contra esse aqui, ó, ao Fundo Monetário Internacional, que é do Banco Mundial. Nesse aqui, quem manda é os Estados Unidos. E nesse aqui, quem manda é a China. Ah, desculpa aí, esse H aqui ficou feio, vou apagar. Tem minha borrachinha. Cadê a China aqui? Já? China, tá? Professor, e o Brasil?
China tem 40%. Índia, 20%. Rússia, 20%. Somou? 80%. Portanto, para o Brasil sobra o quê? 10% para o Brasil, 10% para a África do Sul. Portanto, veja só que o Brasil não tem muita força, mas está no banco, tá? Ok? Eles estão pensando em desenvolvimento sustentável e infraestrutura, tá? Ou seja, em vez de pegar dinheiro do FMI, eles vão pegar desse aqui, que eu botei aqui, tá? Desculpa, vou fazer correção desse negócio aqui. Borracha. Aqui seria isso aqui, ok? Esse aqui, ó, NBD. Puxa, professor, que legal, tem outra cor? Tem, tá? Porque a gente só dá mais preferência ao vermelho, porque o vermelho é mais destaque, tá? Portanto, é NBD, tá? Banco de Desenvolvimento, ou seja, novo Banco de Desenvolvimento, ok? Já teve presente no Enem? Já. Não vai ter mais não, que já foi. Aí, qual a importância da África do Sul dentro desse bloco? Ó? O país passou a fazer parte do grupo em 2010, depois de ser convidado pela China, e é representado pela letra S, que significa South Africa, em inglês, tá? A entrada do grupo é importante principalmente pela sua localização geográfica, que facilita o comércio em 4 continentes. Mas eu deixo bem claro para vocês, tá? Tudo bem, tá lá embaixo, na pontinha. Mas o grande comércio passa pelo canal de Suez. Se for para vir para o Brasil, tudo bem. Mas para a Europa é muito distante. Você tem de pensar em globalização, distâncias menores para economizar grana. Faz-me rir. Crescimento econômico em 2019. Outro quadrozinho aí, ó. Observe os dados aí, ó. Qual é o que tem menor crescimento? A África do Sul, depois o Brasil. Olha a diferença. Professor, até a Rússia cresceu mais com a população menor. Sim. Certo? Esses países, de um modo geral, são grandes consumidores de energia. Se são consumidores de energia, é porque estão em desenvolvimento, tá? Meus queridos, olha o que nós temos no texto aí. Segundo os dados da Agência Internacional de Energia, Brasil, Rússia, Índia e China respondem por 32% da demanda de energia mundial. Gostaria de dizer para vocês que a maior parte de tudo isso é da China, tá? Entre eles, o destaque fica com a China, ó, com 2.417 do TEP, que é toneladas equivalente de petróleo, que corresponde a 19% da demanda de energia do mundo. A Rússia vem em segundo lugar, com 7,1 milhões do TEP. Depois a Índia e, finalmente, o Brasil. Olha a diferença do Brasil para a China. Claro, professor, a China, olha a população da China, sim, ok? Demanda energética mundial dos BRICS, está aí, ó. E vamos vir aqui nesse aqui, ok? Vem comigo aqui. Quando nós falamos de energia, toma cuidado, tá? Ó, demanda energética. O que é que tem? Toma cuidado aqui, professor. Energia. O que está? Vamos diminuir isso aqui. Caneta. Ok. Quando nós falamos de energia, nós temos de pensar em produtos renováveis e não renováveis. Ok? Quando nós falamos dos não renováveis, nós estamos falando dos combustíveis fósseis.
da energia nuclear. Portanto, quando nós falamos das renováveis, nós estamos falando da energia hidrelétrica. Nesses países aqui, África do Sul produz muito carvão mineral. China é a maior reserva de carvão mineral do planeta, portanto, é um grande poluidor. Índia também tem muita riqueza de carvão mineral. Rússia é a maior reserva de gás natural e petróleo. Portanto, aqui, ó, gás mais petróleo. Tudo bem? Aqui nós temos carvão mineral. Aqui, carvão mineral. Brasil, nós temos um equilíbrio. Entre o quê? A matriz energética, entre renováveis e não renováveis. Se eu falo da energia elétrica no Brasil, maior consumo vem das hidrelétricas, que por sinal em 2021 choveu pouco, vai ter problema com essas energias. Mas somos grande produtor de petróleo, grande consumidor, por quê? O Brasil tem dimensões continentais e, quando nós falamos de petróleo, o nosso meio de transporte é através do transporte rodoviário. África do Sul, carvão mineral. Opa! Volta. Carvão mineral, ok? Portanto, observem que, de um modo geral, predomina os combustíveis fósseis. Isso é um cenário mundial. No mundo, o maior consumo de fontes de energia vem dos combustíveis fósseis, tá? Portanto, vejam aqui o exemplo. Fica ligado nisso, meu caro, meu jovem. Mesmo se você não for fazer o Enem, já está entendendo sobre meio ambiente. Portanto, observando aí, nesse gráfico, quem é o maior poluidor? Professor, olhando assim, claro que é a China. Sim, com certeza, tá? China hoje é o maior poluidor do meio ambiente. Tudo bem? Vamos em frente, tá? Vamos ver o próximo? Olha aí. Veja na telinha. Demanda energética, tá? Demanda energética. Portanto, você está vendo aí? Antes de sua exploração, estima-se que existe uma reserva de 2,3 trilhões de barris de petróleo. As atuais reservas comprovadas no mundo somam 137 trilhões de barris. Isso aí são números, gente, que não se preocupem com isso. O Enem trabalha com gráficos, o Enem trabalha com textos, o Enem trabalha com tabelas, portanto, não precisa ficar memorizando. Guarda seus neurônios aí para responder a redação, nesse dia que vem redação e humanas, ok? Vamos lá. Essas reservas permitem suprir a demanda mundial por 40 anos. 40 anos. Mantido o atual nível de consumo, é evidente que tanto a reserva quanto o consumo incrementarão ao longo desse período. Nós estamos falando de quê, gente? Do petróleo, tá? Porque o carvão mineral deve dar aí para mais uns 300 anos, ok? Nós estamos falando do petróleo. Por isso que eles são chamados combustíveis não renováveis. Detalhe, tá? O carvão mineral é uma rocha sedimentar encontrado em bacias sedimentares nos continentes. O petróleo, ou o gás natural, tanto pode ser encontrado no continente quanto nos oceanos. No Brasil, a maior exploração de petróleo do Brasil ocorre na bacia de Campos, Rio de Janeiro.
E a maior reserva de petróleo do Brasil está na chamada camada do pré-sal, abaixo, certo? Que é na Bacia de Santos. Fica atento. Bacia de Campos, a exploração acima do pré-sal. E o Santos está abaixo da camada de sal. Tudo bem? Pré-sal. Já teve no Enem também com mapinha. Tudo bem? Vamos em frente. Aí nós temos que existe, claro, uma grande dependência de energia no mundo, e essa energia principalmente do petróleo e do gás natural, que tem uma grande concentração aonde? Oriente Médio, certo? Oriente Médio. E esse Oriente Médio, vocês conhecem muito bem, sempre estão em conflitos, tá? Este fato, aliado à finitude das reservas e à concentração da matriz do petróleo, carvão e gás, impõe a busca de alternativas para uma transição segura para um ambiente de oferta energética sustentável, tá? Aí nós temos, mostrando aí um resumo para vocês sobre esse fator, certo? Entre 2002 e 2004, o consumo diário de petróleo no mundo expandiu 78 para 82 milhões de barris. Logo, você está vendo aí que já está bem atrasado. 2002, 2004, nós estamos em 2021. Eu digo para vocês o seguinte, para ficar bem claro. Se a economia está crescendo, o consumo de energia vai crescendo. Se a economia cresce 1%, o consumo de energia cresce 2%. Matemática, professor Arimateia. Sou top na matemática, não gosto de geografia, não. Todo mundo gostava, cara. Hoje você ama geografia. Porque a geografia está presente aonde? Naquele rios que tu vão pescar. Tá? E não vamos falar mais não, porque eu tenho que cumprir meu horário aqui hoje, né? Volta lá na tela. A China respondeu por 36% desse aumento e os Estados Unidos por 24%. Deixar isso bem claro, tá? Isso depende de cada um. Não vou nem seguir mais essa leitura aí. Vamos lá. A globalização cultural e de mercados e a assimilação de costumes de países ricos pelos emergentes provoca uma forte pressão de consumo energético, que é sentida com maior intensidade nos países emergentes. E é nesses países que continuará a ocorrer o maior crescimento demográfico ao longo do século XXI, consequentemente pressionando a demanda energética. Ok? Vamos para a tabelinha. Vejam aqui, perspectivas de crescimento de energia primária. Primária é a primeira fonte, certo? Vejam só, vamos pegar aqui em 2013, leve em consideração se a economia está crescendo, aqui perspectiva para 2040. Vejam bem, petróleo, gás natural, carbono, o carvão mineral. O quanto é que nós temos aqui? 60% com mais 21, 81%. 81% da energia no mundo vem dos combustíveis fósseis. Hidroelétrica, isso aqui é no mundo, filho, tá? 2%, nuclear 5%, Se você pega esse nuclear e soma com esse aqui, tu já vai para 86%. Portanto, estamos falando de uma busca de um desenvolvimento sustentável, tem de pensar em quê? Em fontes renováveis. Vamos ver a previsão para 2040. Hidrelétrica não subiu quase nada, professor, não, porque você tem que ter rios caudalosos, você não vai criar novos rios. Rios de planalto, portanto, quem tem, quem não tem, já era. Tá? Petróleo, 26%, gás natural, 24%. Observe que o petróleo diminuiu, o gás aumentou 3%, o carvão diminuiu, 4%. E quem é que aumentou, professor? Biomassa deu empate, 10%. Outras renováveis, 1%, 5%. Tá vendo como está crescendo pouco, gente?
A nuclear aumentou 2%, mas a tendência é diminuir mais ainda. Portanto, se fala muito de sustentabilidade, mas a longo prazo, você vai ver que isso não vai ser tão fácil, não vai ser tão prático, ok? Portanto, nós temos de pensar nas gerações futuras. Não é tão prático a mudança. Não é tão prático, ok? E aí, o que é que você tem de pensar se você está também aí buscando o Enem, que já está com data marcada aí em novembro, 21 de novembro, nós estamos lá com as humanas. E em humanas, o que é que eu preciso saber, professor Arimateia? Essa aula de hoje foi top para o Enem, porque nós estamos falando de quê? De transformações econômicas no Brasil e as suas relações internacionais, tá? Nessas relações internacionais, eu vou dar uma olhada lá no Revisa Enem, na aula 9, tá? Pensando em quê? Pensando que o Brasil, hoje, no cenário mundial, ele é um grande exportador de produtos agropecuários, commodities. O que são commodities, professor Arimateia? São produtos que são comercializados nas bolsas de valores para o mercado global, mas que tem pouco valor agregado, como são os minerais metálicos, como por exemplo Carajás, que tem ferro, alumínio, petróleo, soja, que é um produto agrícola, a arroba do boi, que é um produto da pecuária brasileira, aves, suínos. Portanto, o Brasil tem hoje a segunda maior produção agropecuária do planeta. E dentro desse bloco que nós estávamos falando nessa aula dos BRICS, nós temos aí grandes mercados consumidores, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, Índia e aí, desse lugar, Rússia. Mas que ao mesmo tempo, se você faz uma análise econômica, veja a importância da matemática, de estatística. Se você faz uma análise disso, o que é que vai acontecer com o Brasil? Os nossos produtos alimentícios vão ficar mais caros, porque eu como agricultor, eu Arimateia, você aí como agricultor, você vai preferir o quê? Plantar feijão ou plantar soja? Não, professor, eu posso plantar milho? Sim, ótimo, milho também, mercado internacional, ração na cadeia produtiva. Isso vai levar ao aumento dos produtos alimentícios, certo? Isso tudo tem uma cadeia produtiva, você tem que fazer esta análise. Se nós estamos falando do agronegócio, nós estamos falando da indústria também. Portanto, você observe quanto a geografia é importante. Você faz parte desse mundo geográfico, dessa transformação do espaço geográfico. Você que tem seu pai agricultor, o seu pai criador de gado, leite, por que não falar da pesca? Isso faz parte do agronegócio. Rondônia é um grande exemplo disso. Mas que pena que nós estamos chegando ao final, tá, de mais uma aula. E claro que eu venho aqui agradecer ao grande Criador do Universo e a vocês, meus queridos jovens, professores. Um abraço muito forte e estaremos juntos na próxima aula. Até o nosso próximo encontro.